o céu diz, não chore, prepare a tua festa. Se o céu diz, não chore, prepare a tua festa. Se o céu diz, não chore, prepare o culto de celebração, porque algo poderoso já aconteceu. Eu não queria perder, irmão, um minuto dessa graça, dessa unção, desse ambiente. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11. Eu creio que Deus vai falar com você. Nós temos alguns poucos minutos, nós temos uma programação bem apertada aqui nessa manhã. Temos apresentação de criança, vai ser um tempo tão especial. Mas eu quero deixar um recado do céu para o seu coração aqui nessa manhã. Afinal, você está numa manhã de novos começos. Você pode falar isso para quem está do seu lado. Você está numa manhã de novos começos. O que é novos começos? Recomeço, recomeçar, frustrar a razão, frustrar o itinerário normal da tua vida, porque aonde para muitos é fim, quando o céu chega e quando Jesus chega é só o começo de um novo tempo, de uma nova história e de uma nova temporada. Você está disposto a viver nesses últimos dias, nesses últimos meses de 2025, um recomeço na tua vida? Diga, eu creio. Então diz assim a palavra no versículo 11 do capítulo 7: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando Jesus chegou, e quando Jesus chegou perto da porta da cidade, no limite da cidade, entre Cafarnaum e entre Naim, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Verso 13 diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chore. Verso 14: e chegando-se, tocou no esquife. Diga comigo, vendo-a. Diga com voz de quem está vivo, diga, vendo-a, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E eis, e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Versículo 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. O encontro de duas multidões: a multidão que andava com Jesus, a multidão que seguia Jesus, e uma outra multidão paralela que não estava no contexto daquilo que Jesus estava fazendo, estavam em um assunto totalmente diferente. Jesus vinha de Cafarnaum quando ele havia curado o servo do centurião, com uma só palavra, com uma só ordem. Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Quando o centurião disse: olha, você não precisa ir lá em casa, eu tenho autoridade sobre coisas naturais, mas eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre coisas sobrenaturais. Uma palavra que o Senhor liberar, meu servo pode ser curado. E assim foi feito. E assim Jesus liberou uma palavra. E quando o centurião voltava para casa, veio ao encontro dele a notícia: o servo que estava à beira da morte, já saiu da beira, já está tudo ok, já está curado, já está plenamente restabelecido. Jesus então sai de Cafarnaum, porque enquanto Jesus liberava uma palavra sobre aquele enfermo, o servo do centurião, em Naim, 10 quilômetros depois, já estava acontecendo algo inesperado para muitos: o velório de um filho único, de uma mulher viúva. Deixa eu te dizer, irmão, enquanto você está aqui, existem coisas em outras geografias que estão acontecendo.
Enquanto você está aqui, enquanto nós estamos aqui nessa casa de oração, em uma outra geografia, Daniel, já está acontecendo coisas que você nem imagina. Enquanto Jesus estava curando um que estava à beira da morte, já estava sendo velado outro em uma situação ainda mais difícil, porque além de viúva, era o único filho da viúva, o arrimo da casa. Ou seja, tudo que restou para aquela mulher havia acabado naquele dia. Tudo, absolutamente tudo. Mas essa lição e essa palavra, ela carrega um encontro poderoso entre o encontro de filhos únicos. A multidão, ela proporcionou o encontro de filhos únicos. O filho único de uma mulher, o filho unigênito de Deus. Um estava morto, um carregava vida. Um estava morto, já estava tudo pronto para ser sepultado, mas outro carregava a vida. Quando Jesus encontra com aquela mulher, Pedro, quando Jesus sai de Cafarnaum e vai e passa por Naim, na verdade Naim não era o itinerário de Jesus. E a Bíblia me faz entender que Jesus nem entrou em Naim, porque os sepulcros ficavam por lado de fora das cidades. Ou seja, aquela mulher já havia velado o seu filho, aquela mulher já havia despedido o seu filho, e já estava tudo pronto para aquela história acabar por ali. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que já estão com tudo pronto para poder acabar com a sua vida. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que já está tudo pronto para você sepultar alguns projetos. Já está tudo pronto, os seus projetos já foram velados, o seu ministério já foi velado, a sua casa já foi velada, você já passou um filme na sua cabeça dizendo: o que era vida agora está morto. Qual que é o próximo passo? Vamos colocar terra em cima disso aí e vamos ver o que é que a vida tem para a gente a partir do sepultamento. Mas deixa eu te dizer, eu vim aqui nessa manhã para declarar algo para você e para a sua casa. Será que enquanto eu falar essa palavra você pode levantar a sua mão e pegar isso no nome de Jesus? Mas levanta com gosto, irmão, levanta com mão de quem está vivo. Jesus conhece histórias que ninguém conta. Jesus sabe das suas histórias que você não conta para ninguém. Ele estava andando e no limite de Cafarnaum, no limite de Naim, aonde já estava eles já estavam para fora da cidade. Jesus entra e Jesus se depara com uma história que não foi clamada, que não foi suplicada. Jesus se depara com uma história, com um pedido ainda não feito. Pastor Giovanni, em nenhum texto da Bíblia vai relatar a oração da mulher, da viúva de Naim. Não. Em nenhuma Bíblia, em nenhuma história, em nenhum historiador você vai entender qual foi a oração da mulher, da viúva de Naim. Qual foi a súplica daquela mulher? Qual foi o cartaz que ela levantou? Qual foi a conferência que ela fez? Qual foi o clamor público que ela levantou dizendo: se há Deus, se há Jesus nessa terra, se há um profeta nessa terra, ressuscita o meu filho, traz de volta o meu filho, o meu único filho. Não houve. Talvez eu estou falando para pessoas que não têm nem força para clamar mais. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã, que estão na live, que não tem nem força para poder levantar uma voz de súplica, uma voz de clamor. Mas deixa eu te dizer, enquanto ninguém te vê, enquanto ninguém te escuta, o céu está te vendo. Eu vou dizer mais uma vez, enquanto ninguém vê você, o céu te vê. E para dificultar, o céu te vê no meio de uma grande multidão. A Bíblia fala que quando Jesus se depara,
Jesus vê o cortejo e Jesus percebe, não só percebe, mas a Bíblia registra que Jesus se move de compaixão. Jesus se compadece daquela mulher. Jesus sofre com aquela mulher. Jesus consegue sentir a dor daquela mulher. E eu quero te dizer, irmão, Jesus não está indiferente à tua dor. Eu quero te dizer nessa manhã, Jesus não está indiferente à tua situação. Ele te vê, Ele te conhece. A Bíblia diz, Ele tem olho, mas vê. Ele tem mão e pega. Ele tem voz e fala. Ele não é como os outros deuses que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam. Ah, irmão, Ele é Deus que se move e não é movido por ninguém. Eu não prego religiosidade, mas eu prego a identidade daquele que veio para salvar a humanidade. Eu não estou aqui para dizer de religião A, de religião B, isso não nos compete. Mas eu estou aqui para evidenciar o que Jesus pode fazer quando Ele te encontra. Eu estou aqui para declarar o que Jesus pode fazer quando Ele entra na sua multidão. A Bíblia fala que Jesus avista de longe. Jesus se aproxima daquela mulher. E Jesus libera uma palavra: não chores. Irmão, como é que você pode não chorar? Viúva e agora sozinha. Porque quando o marido daquela mulher morre, ela ainda fica com o filho. Quando o marido daquela mulher morre, ela ainda tem o filho para viver a sua vida como companhia, como arrimo daquela casa, como sustento daquela casa. E quando você perde tudo? Quantas pessoas que estão sendo veladas aqui dentro, caminhando por fora, mas morto por dentro, andando por fora, mas morto aqui dentro. Ele conhece o silêncio da tua alma. Oh, eu sinto graça para liberar essa palavra aqui dessa manhã. Ele escuta o silêncio, o grito do teu silêncio. A Bíblia diz que Ele chega, e aí as multidões se fundem, as multidões se misturam. Jesus entra, passa no meio da multidão e diz: mulher, não chore. Só pode dizer para não chorar quem tem a garantia de uma palavra. Deixa eu te dizer, todas as vezes que o céu liberar uma palavra ao teu respeito, confia, acredita, porque o céu vela pela sua palavra. Será que tem alguém comigo aqui para levantar a sua mão e glorificar o Senhor? Todas as vezes que o céu libera uma palavra, o céu libera também uma garantia daquilo que Ele liberou. Se o céu diz não chore, prepare a tua festa. Se o céu diz não chore, prepare a tua festa. Se o céu diz não chore, prepare o culto de celebração, porque algo poderoso já aconteceu. Não chore. Na verdade, Deus não mandou, Deus falou com aquela mulher. Não chora não. Não chora. Não chora. Deus está falando com gente aqui nessa manhã, não desista. Deus está mandando falar com gente aqui nessa manhã: não abandone teu casamento por conta de uma situação. Não abandone teu ministério por conta de uma circunstância. Não abandone os projetos que o Senhor confiou a você por conta de uma situação inesperada. Deixa eu te dizer, irmão, tudo que é inesperado pode ser interrompido com a chegada de Jesus. Jesus pode mudar tudo. Jesus viu e falou. Porque tem gente, pastor Ailda, que vê, mas não fala nada. Tem gente que vê a minha e a sua luta e não fala absolutamente nada. Vê de longe. Jesus não é Deus que vê de longe. Ele é Deus que vê e chega de perto e diz: vou te ajudar, vou passar com você nessa, vou fazer alguma coisa por você, vou fazer não o que você quer, mas vou fazer o que você precisa. A Bíblia diz que Jesus chegou e liberou uma palavra, porque a palavra de Deus, ela muda tudo. Sabe o que me abençoou no texto? João, Jesus faz o que não podia fazer.
Tem gente, pastor Giovanni, que está esperando o céu respeitar alguns protocolos para fazer o que tem que ser feito. Tem gente que está esperando o céu consultar alguns protocolos. Mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus tocou naquilo que era intocável. Jesus fez aquilo que era improvável. Jesus encostou aonde a religião não encosta. Jesus fez o que a igreja não podia fazer. A Bíblia fala que depois que ele libera a palavra, ele se aproxima do caixão e ele toca no esquife. Sabe o que a lei da época dizia? Não pode tocar. Sabe o que a tradição dizia, Patrick? É proibido tocar. Sabe o que a sociedade dizia? Deixa enterrar. Tem gente que não ousa viver o sobrenatural, porque a lei diz, não pode. Tem gente que evita viver o sobrenatural, Cláudio, porque a tradição diz, não pode, é proibido, aqui não se mexe mais, já acabou. Tem gente que não ousa viver o sobrenatural, porque a sociedade diz, não tem mais jeito, já foi até velado, a cova já está até aberta, é irreversível. Mas eu tenho uma boa nova para você dizer, para te dizer aqui nessa manhã. Tem áreas na sua vida que você mesmo não quer tocar, mas Jesus vai tocar aqui nessa manhã. Meia dúzia, vou falar de novo. Eu quero te dar um recado do céu aqui nessa manhã. Tem áreas da tua vida que você mesmo está dizendo, aqui nem eu toco, aqui nem eu encosto, mas Deus está rompendo a multidão para dizer, eu vou tocar onde você, eu vou tocar aonde você mesmo não quer tocar. Eu vou tocar onde, até no lugar que você mesmo diz proibido ser tocado. Eu vou tocar em coisas intocáveis na tua vida. Eu creio que nessa manhã, Cláudio, Deus vai curar traumas que tem gente que não quer mexer lá atrás. Uma manhã de novos começos traz consigo tocar em coisas que você não quer mexer mais. Mas Jesus não toca para te jogar na sua cara. Jesus toca para te sarar de uma vez por todas. Porque o caminho de Jesus não é voltar, é continuar. E Jesus está falando para mim e para você, continuar do jeito que está, não dá. Toca no ombro de alguém que está perto de você, pelo amor de Deus, e libera essa palavra. Continuar do jeito que está, não dá. Continuar do jeito que está, não dá. Continuar do... Oh, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Continuar do jeito que está, não dá. A lei diz, não pode, eu toco. A religião diz, não pode, eu toco. A sociedade diz, não adianta, eu toco. Sabe o que a religião diz para Jairo? Jairo, nem precisa mais incomodar o mestre. O que estava doente, o que estava difícil ficou impossível. A sua filha já morreu. Muda o discurso, não precisa pedir Jesus para ir mais. Jesus diz, eles estão falando para você desistir, mas eu estou falando para você acreditar. Não temas, apenas acredite. O que eu disse que eu vou fazer ainda está de pé. Será que é a resposta de Deus para alguém que nessa manhã? O que Deus disse que vai fazer na tua casa ainda está de pé. Oh, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e pega essa palavra. O que Deus disse que vai fazer na tua vida ainda está de pé. O que Deus disse que iria fazer no teu 2025 ainda está de pé, pastor. Mas nós já rompemos outubro, nada aconteceu. Deus não se mede pelo teu protocolo. O que Ele não fez em 10 meses, Ele pode fazer a partir de agora. Jesus toca. E não é a primeira vez que Jesus toca em coisas ou em pessoas que não podia. Ele tocou no leproso. Ninguém podia encostar no leproso, porque a lepra pegava em quem estava limpo. Mas quando é Jesus, a lepra não pega.
Mas aquilo que está em Jesus pega no leproso. Jesus toca nos olhos do cego. Aquele homem é imediatamente curado. Jesus toca de novo na filha de Jairo e libera uma palavra: Talita cumi, levanta e anda. A Bíblia diz que imediatamente aquela menina se levantou. Quando Jesus toca no esquife, quando Jesus libera uma ordem, quando Jesus toca onde não podia ser tocado, quando as pessoas elas não tentam segurar a mão de Jesus, o milagre acontece de forma instantânea. Você acredita que esse domingo, pastor, mas hoje é feriado. Quem é que diz que Deus não trabalha em feriado? Jesus odeia o cortejo. E a morte tem um problema sério com Jesus. Porque aonde Jesus chega, o que era morte, vira vida. Posso dizer de novo? A morte tem um problema sério com Jesus. Porque aonde Jesus chega, o que era morte, vira vida. Jesus odeia cortejo. Sabe o que Jesus avista? Não apenas um menino morto. Porque o campo de visão de Deus ao meu e ao teu respeito é diferente do que você pensa. Enquanto muitos vê morte, Jesus vê oportunidade de culto. Vou dizer de novo. Aonde muitos enxergam morte, Jesus enxerga oportunidade de culto. E culto é o que? Adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é Senhor. Culto é o que? Adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é Senhor. Culto é o que, Pedrinho? É adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é Senhor. Se eu fosse você, eu já estava com as duas mãos levantadas. O que é culto? Culto é celebrar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é Senhor. Se eu fosse você, eu já estava até de pé. Porque o que é culto? Culto é adoração. Aquele que vive, aquele que reina e aquele que é Senhor. Se você trouxe duas mãos aqui nessa manhã, levante, 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 levante. Você não adora a um pedaço de gesso, você não adora um pedaço de madeira, você adora um Deus que está vivo, está sentado à direita de Deus Pai. Pode ficar de pé que eu já estou terminando. Meu Deus, Tu és digno de tudo. Vou te dar um minuto, levanta a sua mão, diga isso. Tu és digno. Se você tem voz aqui nessa manhã, levante a tua voz e diga isso. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, e Tua é. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Verso 16. Eles começaram a glorificar, e todos se encheram, e de todos se apoderou temor. Você já viu num cortejo o pessoal andar num cortejo, pastor Giovanni, cantando, adorando? Até o andar é assim. Ainda mais num velório, sabendo que a cova já está aberta, sabendo que o buraco já está aberto, só falta colocar o morto, jogar a terra em cima e viver a vida. Mas sabe o que Jesus faz? A rua, que seria a rota do choro, virou rota do culto. A rua, que era rota de choro, virou rota de culto. O povo
que iria testemunhar um sepultamento, todos testemunharam um milagre. Deus poderia ter mandado eles saírem daquela rota. Deus poderia ter... Vamos fazer o seguinte: leva eles de novo para a igreja, que eu vou fazer um milagre lá. Jesus poderia ter dito: ó, pega esse caixão, leva de novo para o lugar onde vocês fizeram, eu vou fazer um milagre lá. Não. Deus não precisa mudar você de ambiente para fazer o milagre que Ele precisa fazer. O tempo e o lugar nunca foi problema para Deus. Vou dizer mais uma vez: o tempo e o lugar nunca foi um problema para Deus. É na rua? Então vai ser na rua mesmo. João, vamos falar para o povo se preparar, porque tem gente que pode ser tomada ainda na rua pelo Espírito Santo e começar. Não, mas é na rua. O coveiro está esperando. Não. Vai ser aqui mesmo. É como se o céu falasse para aquela multidão: tem muita coisa para fazer, tem muito milagre para realizar, tem muita obra para fazer, tem muita coisa que Deus precisa ser glorificado através de cada milagre. Vai ser aqui mesmo. Menino, eu te digo, levanta. A Bíblia diz que o menino imediatamente se levantou. E eu quero declarar: se você chora por algo nessa manhã, se você crê, você vai sair dessas portas testemunhando o que Deus fez na tua vida. Era para ser enterro, era para ser sepultamento, mas o que aconteceu? Milagre. Era para voltar todo mundo mais triste do que quando chegou, mas todo mundo saiu testemunhando de si. Você viu? Deus visitou o povo. Você viu, pastor Giovanni? Deus visitou o povo. Deus foi lá na Deus é fiel hoje de manhã. O que era para ser morte tornou vida. O que era para ser tristeza se tornou alegria. O que era para ser aprisionamento se tornou em liberdade. O que era para ser decreto foi quebrado. Destinos foram transformados. Por conta de mim? Não. Porque Jesus estava lá. E nenhum lugar pode ser comum até que Jesus passe por ele. Multidão que glorificava, multidão que sepultava. Tinha diferença entre as multidões. Mas quando Jesus chegou, tinha diferença, Marcele, até Jesus chegar. Tinha separação até Jesus chegar. Mas quando Jesus chega, uns se alegravam, outros choravam. Mas depois que Jesus chega, todos glorificavam. Quando Jesus chega, todos glorificam. Pastor, na minha casa só eu que glorifico. Na minha casa só eu que louvo. Na minha casa só eu que celebro. Está faltando alguma coisa? Não, está faltando alguma coisa não. Está faltando alguém na tua casa, está faltando Jesus. Na minha casa, pastor, é só eu que... Está faltando alguma coisa. A presença de Jesus que chega e encaixa. Eu vim aqui te dar um recado nessa manhã. Entrega minha palavra agora. Não vai ter sepultamento por esses dias. Eu queria que você levantasse a sua mão nessa manhã, mais alto que você pode, porque eu estou aqui nessa manhã para declarar: não vai haver sepultamento. Quem tem duas, levanta duas. Não vai haver sepultamento. Não vai haver enterro. Pastor, e o ministério morreu nada. Jesus toca, Jesus mexe, Jesus se movimenta. Pastor, mas a minha casa já está falida, é um fracasso. Não está nada não. Jesus sabe o endereço da tua casa. Jesus sabe se mover em direção à sua casa. Hoje é uma manhã de recomeço para mim e para você. Hoje é dia de Deus responder orações que você até mesmo não fez.
Mas Ele sabe. A Bíblia fala, Romanos 8:28, pastor Giovanni, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já deu aquele suspiro? O Espírito Santo já entendeu tudo. Salmo 139 diz: Ele sabe das suas palavras antes que haja palavra na tua boca. Ele já conhece. Ele te sonda e te conhece. Coloca a mão sobre o teu coração, nós vamos orar por você. Fecha os seus olhos. O que é que você está carregando hoje? Existem coisas, pastor, que já está velada na nossa vida. Já velou. E velório é algo tão ruim, né? Que às vezes você passa a noite ou passa o dia. Sabe o que você faz, pastor? Você fica olhando e fica assim. Era tão bom. Mas depois que morre, irmão, era tão legal. Tem gente que já passou a noite velando o ministério dizendo assim: eu era tão fogaréu. Tem gente que já velou a alegria da sua casa dizendo: na época da foto lá na Serra da Helena era tão bom, todo mundo juntinho, bonitinho, mas acabou. Todo mundo que já foi em velório. E quando você chega na face do caixão, o que você faz? Já foi algum dia, hoje não é mais. Mas quando Deus chega, Deus não olha como você olha. Se tem propósito, Deus toca e diz: bora levantar, bora cancelar o sepultamento, bora dar um recado para o coveiro: pode fechar essa cova, porque não vai ter enterro hoje, para a glória do Senhor. Por quê? Porque Deus visitou o seu povo. Deixa Deus visitar a sua multidão aqui nessa manhã. Deixa Deus visitar a sua casa nessa manhã. Deixa Deus visitar o seu coração aqui nessa manhã. Deixa Deus te visitar aqui nessa manhã e fazer só o que Ele pode fazer. Deixa Deus operar aquilo que só Ele pode fazer. E deixa eu te dizer, encerra agora. Eu ia falar enterro agora, Deus me livre. Encerra agora. Não seja você a sua lei. Não seja você a sua tradição. Não seja você a sua religiosidade, dizendo: Jesus, aqui não pode tocar mais não, aqui já acabou. Porque Jesus vai tocar. Jesus não vai respeitar protocolo para fazer o propósito dele ser cumprido na minha história e na tua história. Sabe que você recebe essa palavra aqui nessa manhã? Você pode levantar as suas mãos, você pode aplaudir ao Senhor aqui nessa manhã, você pode adorar ao Senhor.